noite a todos e a todas. Um prazer aí a Comunitas estar recebendo vocês, todo o nosso time, toda a equipe. Mais aí uma jornada que a gente continua com vocês, alguns outros entrando, mas aí trabalhando o espírito público de vocês, eleitos e eleitas, que estarão atuando no próximo mandato. Com muita honra, gostaria de chamar o José Roberto Marinho, faz parte da governança da Comunitas e representa o grupo de líderes que tem apoiado esse trabalho há alguns anos. José Roberto. Boa noite, gente. Muito bem-vindos, todos vocês. Queria agradecer a presença aqui dos participantes, o Firmino Filho, o prefeito que saiu agora de Teresina, Piauí, e que já atuou 4 vezes como prefeito, e gostaria de citar um dos feitos dele que tornou Teresina a capital número 1 no IDEB do Brasil, né? O Fernando Schuller, cientista político, né, vai ser o nosso moderador. O Fernando está trabalhando conosco já em várias frentes há muito tempo e nos ajudando muito nas governanças aí Brasil afora. E o Pedro Parente, que todos conhecem, foi chefe da Casa Civil, responsável pela transição, né, do FHC com Lula e atual presidente do Conselho da BRF. Eu sou Zé Roberto Marinho, obviamente eu estou lá no Conselho da Globo, né? E estou já há 8 anos nessa experiência da Comunitas. Nós iniciamos com o Firmino e com outros prefeitos, foi o caso do prefeito de Campinas, do prefeito de Santos. Nós iniciamos esse processo há 8 anos atrás, trabalhando muito desde o início no equilíbrio fiscal. Se não trabalhar no equilíbrio fiscal, a gente não consegue fazer mais nada. E, por outro lado, quando a gente consegue ser bem-sucedido no equilíbrio fiscal, só acaba tendo algum recurso para fazer os projetos e os investimentos necessários para trazer mais conforto para a população, não é? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte nessa frente das reformas, né? Reforma administrativa, reforma fiscal, todo esse trabalho de equilíbrio fiscal, como vocês vão ver na medida que se aproximarem mais do nosso trabalho. E também nós temos uma coletânea de boas práticas que a gente vai fazendo nas cidades, vai desenvolvendo junto com os prefeitos e depois a gente disponibiliza isso na nossa plataforma, que vai ser explicado para vocês mais tarde. Então, a nossa governança, a gente brinca que é um coletivo de empresários, não é? Nós não temos uma presidência do Conselho, não é? Nós temos a presidência da Comunitas, que é a Regina Esteves, e ela lida com esse nosso board, com esse nosso conselho o tempo todo, e o board é muito ativo. Ele apoia financeiramente, mas ele apoia também nos programas. Tem uma atuação programática, é uma interatividade muito intensa entre todos os líderes, e os líderes vão escolhendo os seus territórios e também os seus temas e vão ajudando aí a desenvolver. A gente traz bastante dessa nossa experiência da iniciativa privada para o setor público, e também houve um esforço da parte dos empresários de poder entender a lógica, né, e a realidade e a legislação do setor público, que não tem a mesma velocidade do setor privado. A tomada de decisão depende de várias coisas, não é? Tem que se obedecer a vários rituais. Não é? Nós temos o Ministério Público atuante, o Tribunal de Contas atuante, nós temos que fazer uma governança correta e os procedimentos corretos para não ter problema. Isso é muito importante. Nós damos muita atenção para essa parte, que é a parte de formalizar todos os processos de uma forma a não ter nenhum problema adiante. Não é? Agora nós vamos apoiar vocês nessa montagem dos planos de governo e na transição dos 100 dias. Não é? A participação nessa jornada vai ser um critério importante para que o município depois possa fazer parte da nossa rede Comunitas em 2021. Nós tivemos na primeira jornada mais 650 inscrições e 9 candidatos foram eleitos.
não é? E queremos continuar apoiando nesses próximos passos. Né? Nós devemos apoiar 20 municípios que seguirão com a Comunitas para as mentorias. Né? Então, toda essa jornada ela conta com conteúdo teórico, várias ferramentas que vocês vão se familiarizar e também mentorias para os novos eleitos que vão se organizando, nós vamos fazendo essa aproximação e com as equipes de transição, né, para poder iniciar a gestão de uma maneira mais fácil em um ano tão desafiador como esse. Né? Nós estamos navegando no mar de escassez. Falta tudo para todo mundo, não tem recurso, não tem os apoios necessários, então é um desafio enorme, mas a boa notícia é que dá para fazer. Nós estamos nesse desafio, não está começando esse problema agora, não é? Nós já estamos com esse desafio já há alguns anos e a gente está aprendendo a se virar nessa tormenta, né? Então, é importante salientar que os municípios interessados ainda podem se inscrever no formulário que a Comunitas criou, não é? E finalizando dizendo que só atuando assim de forma coletiva, entendeu? Com uma governança compartilhada entre setor público, privado e sociedade, é que fará com que a gente consiga transformar a realidade brasileira, não é? Melhorar o ambiente de negócios, gerar renda, gerar emprego e fazer com que os recursos públicos atendam às necessidades da população, sejam bem aplicados, porque existem recursos públicos, mas eles têm que ser bem aplicados e tem que ter uma priorização para se gastar certo. É isso. Sucesso aí para vocês. Obrigado, José Roberto. Em nome da Comunitas e de todo o grupo de líderes, eu gostaria também de agradecer alguns parceiros já da área pública que estão conosco. O ex-governador Paulo Artung, que também tanto apoia essa política de gestão pública, com um espírito público aí, que é um exemplo para nós. O prefeito eleito de Santos, Rogério, que também já era ex-secretário da prefeitura e que tem acompanhado os trabalhos da Comunitas, e o jovem Lucas, que entrou na política através da coordenadoria da Juventude em Paraty e hoje é um vereador eleito. Então, ao longo da jornada de hoje, a gente vai estar aí cumprimentando vários outros que estão conosco, mas em nome de todos vocês, aí, os nossos parabéns pela eleição e por estarem conosco nesse desafio. Passo a palavra ao Fernando Schiller, cientista político, que também é um grande líder desses cursos, de toda a formação que nós temos feito, que vai conduzir a noite de hoje. Fernando, está com você. Obrigada. Obrigado, Regina. Obrigado, Zé Roberto. Olha, vou ser bem curto aqui para a gente ouvir o Pedro Parente, o Firmino Filho, não é? O Zé Roberto já apresentou a ambos, é uma alegria a gente poder fazer essa discussão. Um debate o mais informal possível, então eu queria deixar o Pedro e o Firmino bem à vontade. É realmente o primeiro aspecto que nos interessa é ouvir a experiência de vocês. O Pedro, todo mundo sabe, comandou aquela transição, que era tida como uma transição muito complicada, muito difícil. O Pedro pode nos dizer se era mesmo difícil ou não, se era complicado, mas, obviamente, era um momento político diferente no Brasil. O PT entrava no poder na época, o PSDB saía do poder. Havia um conflito de programas, mas a verdade é que houve uma solução muito positiva naquele processo todo. Eu até arriscaria dizer um aprendizado naquele processo todo, e eu acho que é um aprendizado que se deve se recuperar. A democracia brasileira a redemocratização já tem mais de 30 anos. Eu acho que a gente já aprendeu muita coisa sobre como fazer transições, a importância que isso tem para começar com o pé direito um governo. Então, depois eu falo um pouquinho da experiência do Firmino, mas eu queria, então, imediatamente passar a palavra ao Pedro para que fizesse a sua exposição inicial. Primeiro, talvez contando um pouco essa história e fazendo suas reflexões com total liberdade aí, Pedro, sobre esse tema das transições transições e, vamos dizer assim, e montagem, construção, enfim, de governos. Por favor, Pedro. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite da Comunitas. É um prazer participar de um evento como esse, trazendo a experiência de um momento que foi realmente muito rico, uma transição que eu não tenho dúvida em caracterizar como modelar, realmente. E aqui quero deixar claro, em razão de como os dois governos atuaram, o governo que saía e o governo que entrava.
Então, realmente, para mim, falar dessa experiência é motivo de um grande orgulho, mas, acima de tudo, saber que pode ajudar realmente a espalhar essa experiência num momento tão importante e eu diria, no nível de governo que mais afeta o dia a dia dos cidadãos e das cidadãs, realmente, para mim, é muito gratificante. Então, muito obrigado aí a Comunitas pelo convite. E tentando falar um pouco, então, da minha carreira, minha carreira ela se divide com muita, digamos assim, com muita nitidez entre dois momentos, um momento de serviço público, onde eu entro aos 18 anos de idade por concurso público no Banco Brasil, depois passo para o Banco Central, também por concurso público, e a partir daí, com exceção de 3 meses em que eu procurei seguir a carreira de engenheiro, que era o que eu achava que era a minha vocação, eu servi realmente a vários governos e a organismos internacionais por um período de 30 anos. Foi de 1971 até 2001. Eu realmente aprendi muito no serviço público, coisas que carrego comigo, que são muito valiosas ao longo da minha vida. Tive a oportunidade de ter chefes excelentes que me ensinaram muito. Eu entrei, como eu disse, com 18 anos, e o meu processo de formação dos valores profissionais foi muito influenciado por alguns desses chefes. Isso me deu realmente uma condição de enfrentar a carreira, de percorrer essa carreira de uma maneira que eu tenho muito orgulho. Ocupei diversas posições. Eu, até 1985, fiquei no Banco Central e, em 1985, com o governo Tancredo Neves, que, como todos nós sabemos, não chegou a assumir, eu fui convidado aí para o Ministério da Fazenda para fazer parte da equipe do ministro convidado da Fazenda, que era o ministro Dornelles. E no Ministério da Fazenda participei de trabalhos muito importantes de organização do arcabouço institucional das finanças públicas brasileiras. Havia, digamos assim, uma mistura muito grande entre Banco do Brasil, Banco Central e Tesouro Nacional. Havia o chamado orçamento monetário, que, no fundo, era uma maneira do Poder Executivo realizar despesas sem precisar de qualquer autorização legislativa. Bastava uma ordem do ministro da Fazenda ao Banco Central ou ao Banco do Brasil, e aquilo tudo acabava numa coisa que se chamava a conta de movimento do Banco do Brasil, que era, no fundo, onde se registravam todas as emissões monetárias em razão de tudo o que acontecia no Tesouro Nacional, no Banco do Brasil e no Banco Central. Então, participamos desse trabalho longamente de separação das operações do Banco do Brasil, do Tesouro, criamos a Secretaria do Tesouro Nacional, estabelecemos o CIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Banco Central, super moderno para aquela ocasião, ainda é uma coisa moderna hoje, porque nós estamos falando já de 86, 87, um sistema em tempo real, online, interligando todas as unidades gestoras do governo federal, em todo o território nacional, mais de 1.000 unidades gestoras. Então, vocês imaginam, de novo, estamos falando de 86, 87, uma coisa que deu certo, que funciona até hoje. Depois tive como secretário de Orçamento Federal, secretário da SOF, tive como secretário nacional de Planejamento no tempo do ministro Marcílio Marques Moreira. Saí para passar 2 anos no Fundo Monetário Internacional, onde ajudei principalmente os países da antiga União Soviética a fazer exatamente esse trabalho que a gente fez no Brasil de reorganização e, no caso deles, construção de um arcabouço institucional das finanças públicas em diversos países. Aqui eu cito a própria Rússia, a Bielorrússia, a Lituânia, a Hungria. Vocês podem imaginar, foi uma experiência muito bacana, muito rica, mas fiz isso também em países da América Latina, em alguns países europeus, e foi um período que viajei muito e que tenho excelentes lembranças. Quando o presidente Fernando Henrique é eleito, o ministro Pedro Malan é convidado a assumir o Ministério da Fazenda, ele me convida para ser o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Então, o primeiro mandato
do presidente Fernando Henrique, eu passei no Ministério da Fazenda, como já disse, como segunda pessoa do Ministério, secretário executivo do ministro Malan. No início do segundo mandato do presidente Fernando Henrique, ele me convida para ser o ministro do Planejamento, e 3 meses depois, eu só fiquei 3 meses no Planejamento, ele me chama para ser o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, trabalhando diretamente com ele, ajudando o dia a dia da Presidência da República a se tornar o mais efetivo possível. Nesse período, tive a ocasião também de fazer coisas muito interessantes. No tempo do Ministério da Fazenda, participei de todo o processo de renegociação da dívida dos estados. Os estados brasileiros estavam muito endividados, comprometendo uma parcela muito relevante da sua receita com pagamento de dívidas. Alguns estados, eu me lembro, por exemplo, o caso do Mato Grosso, comprometendo 45% da sua receita com pagamento de dívidas. Isso é uma coisa que não se lembra hoje, mas esse processo de negociação de dívidas naquele momento ajudou muito os estados, tanto que todos, ou quase todos, embarcaram nesse processo. Fizemos também o refinanciamento da dívida dos produtores rurais. E na Casa Civil, tem 2 coisas que realmente foram muito relevantes, que foi, em primeiro lugar, a gestão da crise de energia em 2001. Muitos se lembram desse momento, mas como estávamos lembrando aqui antes de começar o programa, já se vão 20 anos, né? Então, toda a juventude de hoje, todos aqueles que têm, eu vou até dizer 25, 26 anos, não se lembram disso, porque já tem 20 anos, mas foi um momento muito difícil da vida nacional, onde todas as empresas e todos os lares brasileiros foram afetados, com exceção daqueles na região sul. Então, fazer a gestão dessa crise de energia de tal forma que a gente não precisasse fazer cortes compulsórios de energia de 4, 6, 8 horas, foi um trabalho muito rico, porque tivemos a adesão da sociedade, das famílias e das empresas de uma maneira muito extraordinária. Realmente me marcou muito aquele período. E o outro trabalho relevante foi exatamente o da transição do governo do presidente Fernando Henrique para o presidente Lula. E aqui é importante ressaltar que foi verdadeiramente uma transição, porque houve alternância de poder, alternância efetiva. Sai o PSDB, entra o PT com programas completamente diferentes, adversários de várias eleições, aquela e quase todas que se sucederam. E ali era muito importante, realmente, que a gente pudesse, em primeiro lugar, ter a visão republicana necessária para entender que a gente deveria sempre lembrar que ali éramos, como o nome diz, servidores públicos, deveríamos servir ao público, servir à sociedade, servir à nação brasileira, e que, portanto, os interesses partidários, os interesses dos grupos políticos legítimos, são a maior parte, mas, enfim, eles deveriam ficar realmente secundários em relação ao interesse maior da sociedade brasileira, e que isso, que era a visão do presidente Fernando Henrique, que nós, na Casa Civil, abraçamos com muita alegria, realmente isto era dever do governo dele proporcionar, ainda que é um grupo político de oposição a ele, proporcionar a melhor transição possível. Eu entendo, Fernando, que talvez seja melhor parar nesse momento aqui agora, porque a gente pode, ao longo do debate, explorar todos os aspectos relacionados a esse processo de transição, que, afinal, é o objetivo da nossa conversa dessa noite. Tá ótimo, fazemos assim, mas depois eu vou te fazer algumas questões mais diretas sobre o processo de transição, então a gente vai tocando aqui na nossa informalidade, tá? Te agradeço. Te agradeço a primeira exposição, acho que deu um panorama muito interessante. Vou passar para o Firmino. O Firmino é um parceiro importante da gente, né, no Comunitas, no programa Juntos, mas o Firmino tem uma longa experiência como prefeito de Teresina e uma experiência muito bem sucedida. Não é? O Firmino foi vereador, foi secretário, foi prefeito durante 4 mandatos, não é? Portanto, já participou de muita transição
não é? Deve nos dar um mapa aí de o que fazer, o que não fazer, o que funciona, o que não funciona, né? E eu acho importante. E, além de tudo, me permita aqui um testemunho pessoal. O Firmino é um intelectual, não é? Quer dizer, ele gosta de pensar a política para além do cotidiano, enfim, fazer provocações sobre a democracia, e para nós é sobre o governo, sobre o papel do Estado, e para nós, para ter um grande valor essa experiência do Firmino, né? Que agora, aliás, está começando uma nova transição lá em Teresina. Então, Firmino, tive a palavra aí. Boa noite, gostaria de mandar um grande abraço, José Roberto Marinho, mandar um grande abraço para a nossa querida Regina Esteves, um abraço para você, Fernando Chu, agradeço as palavras bondosas e generosas que você proferiu, um abraço para o Pedro Parente, que participa desse encontro virtual, um abraço para todos aqueles que estão, nesse momento, reunidos virtualmente. Meu nome é Firmino Filho, sou prefeito de Teresina até o 30 de dezembro, é o nosso 4º mandato. E, ao longo do tempo, o nosso partido, o PSDB, construiu aqui em Teresina uma história que eu acho que é inédita no Brasil. O PSDB venceu 7 eleições consecutivas, de 92 até a última eleição, a penúltima eleição, aliás, nós somos vencedores. Nós tentamos agora pela 8ª vez, mas, infelizmente, os ventos da mudança foram mais fortes do que os ventos da continuidade. Mas, enfim, nós construímos, acredito que uma história política bastante significativa, né, na cidade de Teresina. E eu tive a alegria, né, de ser o representante desse modelo de gestão durante 4 mandatos. E, ao longo desses 4 mandatos, nós tivemos aprovação significativa, tanto é que as reeleições apareceram. E acredito que esses vários mandatos também nos permitiram ter uma vivência muito grande em relação não apenas à transição, mas em relação à formação de equipes, em relação ao planejamento, em relação à gestão pública, à gestão municipal como um todo. Então, esses 16 anos de prefeito nos permitiram fazer uma pós-graduação intensivíssima, né, em gestão municipal. Eu queria fazer um comentário, 2 tipos de comentários distintos. Primeiro, em relação à questão da transição, e depois em relação ao início de governo. Nós temos aqui presentes virtualmente muitos prefeitos eleitos, assim como também equipes que estão sendo formadas, né, para gestões que se iniciam nesse dia 1º de janeiro. Primeiro, em relação à questão da transição, eu já tive a oportunidade de fazer a transição entre prefeitos aliados, receber de prefeitos aliados e passar para prefeitos aliados. Também já tive a oportunidade de receber para prefeitos que estavam em lados opostos que o nosso, e também agora estou passando para um prefeito de oposição que ganhou a eleição recente. Então, eu devo dizer que, em relação quando a transição é entre aliados, o clima é completamente diferente, existe uma solidariedade, uma camaradagem maior, e, portanto, a transição ela é uma transição quase que indolor, é uma transição feita quase que no piloto automático. É importante que a gente possa olhar um pouco com carinho, né, a transição entre partidos que se alternam, blocos políticos que se alternam, né, oposição ao governo. Então, é nesse momento que justamente a gente precisa ser questionado, né, em relação à maturidade das nossas instituições, à maturidade da nossa democracia. Esse é o momento no qual nós devemos não apenas ter um respeito, né, pela legislação que regula, né, que determina, né, todos esses trâmites, né, aqui em Teresina, por acaso, nós temos na lei orgânica alguns itens que determinam, né, as regras desse jogo de transição, assim como também o próprio Tribunal de Contas do Estado tem normas, tem orientações, né, que guiam esse processo. Fundamental a formação das equipes, né, tanto da equipe daqueles que foram eleitos, como a equipe daquele que está saindo. Fundamental que haja um diálogo respeitoso, um diálogo efetivamente republicano entre as partes. É necessário que o encontro dessas 2 equipes seja um encontro
qualificado, né? Qualificado para a troca, para fornecimento das informações relevantes. A legislação já demonstra, né, quais são as informações mínimas a serem repassadas, né, para a nova equipe, né? Informações referentes a questões financeiras, orçamentárias, questões referentes à questão de pessoal, de RH, questões referentes a restos a pagar, questões referentes a contratos nos principais setores, especialmente na área de saúde e educação. Enfim, o que é básico, né, para que o nosso próximo prefeito possa já entrar tendo uma visão macro, né, da realidade que ele vai enfrentar. É fundamental também que a equipe que está representando a administração que está saindo, ela possa também estar preparada para responder de forma mais rápida possível, de forma mais ágil possível, às indagações e às necessidades de informações adicionais que vierem a ser feitas pela equipe do novo prefeito. Então, é um momento no qual a democracia demonstra a sua maturidade. Quer dizer, acabaram-se as eleições, é fundamental que as instituições possam funcionar, que uma nova administração possa receber aquilo que a administração velha está passando, né? Então, é necessário, portanto, que a gente tenha uma postura bastante republicana. Sei que, em muitos momentos, né, essa postura não é possível, né? Por vezes, a radicalização do processo político eleitoral leva a quase quebra, né, do diálogo democrático, do diálogo respeitoso. Mas é necessário que a gente possa buscar exercitar, né, esse espírito democrático, né? Mais do que nunca, nós precisamos exercitar, né, essa cultura democrática. Eu acho que é um exercício muito importante nesse momento de transição. Então, outro tópico que eu gostaria de falar é uma coisa muito relacionada à formação de novas equipes. Basicamente, a natureza, né, da administração pública, ela é política e, ao mesmo tempo, de gestão, né? A política, ela permeia a administração pública, mas a gestão pública não pode ser só política, né? Ela tem gestão, tem planejamento, tem organização, tem avaliação, tem tudo. Enfim, tem um processo, né, de gerar resultados concretos para melhorar a vida da população. Então, essa dualidade, né, política de um lado e gestão do outro, ela perpassa toda a gestão e ela começa bastante forte no início. Após o período eleitoral, após a vitória na eleição, o que é que acontece? Nós temos uma cultura patrimonialista que é muito forte. Então, de repente, as forças vencedoras, muitas delas, as forças políticas vencedoras, se julgam donas, né, do novo poder que vai ser tomado, né, a partir do dia 1º de janeiro. Então, isso é muito presente na nossa cultura política. Mas é fundamental que se possa fazer um enfrentamento dessa cultura política, porque, afinal de contas, esse patrimonialismo exacerbado, que por vezes existe, espalhado pelo Brasil afora, ele pode levar a problemas danosos, né, para as várias gestões públicas. É fundamental que nós possamos, na realidade, entender que, de fato, uma nova gestão traz em si novas forças políticas, mas entender também que essa nova gestão vai ter também uma preocupação de gestão, vai ter que ter um plano de metas, de objetivos, vai ter que ter uma organização, vai ter que ter um núcleo duro gerencial, que vai ter que entregar resultados ao longo do tempo, e toda administração tem começo, meio e fim, né? Então, essa é uma questão que tem que ser colocada, especialmente para os novos prefeitos. É importante não ceder, né, às pressões 100% dos políticos, né? Nessa altura, a luta pelo poder, né, a ocupação de cargo, a ocupação de espaços, ela está no seu ápice, né? Porque aquelas forças vencedoras se julgam no direito, né, de cada um de buscar o seu quinhão de poder, de buscar o seu butim que obteve na luta eleitoral. Então, o prefeito tem muito, o governador, o presidente tem muito essa missão de colocar a política eleitoral, a política partidária, no lugar devido dela, para que ela não venha a contaminar por completo a nova administração que está nascendo. É necessário que possam preservar espaços de poder para a boa gestão. Então, isso é fundamental no momento de escolha, quer dizer, saber separar o que é política partidária do que é gestão, fazer uma escolha adequada, um mix adequado, né, entre a política. Não existe gestão na administração pura
na administração pública, absolutamente não política a política. Ela é também política, mas ela não pode ser só política, né? Na verdade, nós temos que ter uma hegemonia, né, da gestão e uma compatibilidade com as forças políticas que deram sustentação à vitória eleitoral. Então, essa é a primeira preocupação, que os gestores, os novos prefeitos eleitos, eles não podem ceder à tentação de fazer da sua gestão apenas política por política, de fazer o velho jogo da política no Brasil, que é a divisão, o fracionamento, né, dos espaços de poder, fazer o rateio, né, da máquina do Estado, fatiar a máquina do Estado e sair retalhando e oferecendo para cada um dos vencedores nessa luta eleitoral. É fundamental que se possa preservar de forma hegemônica, né, a gestão, quer dizer, o núcleo duro, que inclui planejamento, inclui finanças, inclui a gestão, inclui recursos humanos, inclui as áreas maiores, que não podem ter essa influência danosa, né, da política nessa cultura patrimonialista. E aqui eu falo, por exemplo, geralmente se fala na formação de secretariado, olha, o prefeito tem que preservar aí a Secretaria de Finanças, pode ter influência política, a Procuradoria não pode ter influência política, mas é necessário que eles possam ter um núcleo duro um núcleo central bem mais expandido, né? Por exemplo, agora há pouco a gente falava, o nosso querido Zé Roberto falou que Teresina tem um bom desempenho na educação pública, né? Nós temos, das 27 capitais, nós temos o primeiro lugar no IDEB, entre outras coisas porque ao longo do tempo não apenas nós formatamos um deles de gestão da educação, mas também porque nós fizemos esse isolamento político, né, da Secretaria de Educação. Quer dizer, na Secretaria de Educação nós sempre tínhamos técnicos auxiliados por técnicos que fazia a máquina da educação girar e, portanto, os resultados, apesar de Teresina ter o segundo menor custo por aluno, nós fizemos esse resultado, construímos esse resultado bonito. Então, é necessário que a gente possa ter essa distinção, né, de preservar a gestão e colocar a política no lugar, eu não diria menor, mas no lugar onde a gestão possa apresentar mais e melhores resultados. Um segundo pensamento que eu levantaria é a respeito de uma decisão que eu acredito que seja a mais importante nesse início de governo. Não apenas falar nas metas, nos objetivos que foram pactuados, né, naquelas iniciativas que vão ser feitas e tal. Quer dizer, isso tem muito a ver, né, com o debate que isso foi travado no processo eleitoral. Mas acredito que a decisão inicial mais importante para um prefeito, o prefeito e a liderança, é a formação da sua equipe. Acredito que é a decisão mais importante e a que tem mais repercussão, especialmente nos 2, 3 anos que seguirão. Por quê? Porque o prefeito é líder, mas ele tem que estar cercado, o prefeito tem que estar cercado de líderes nas várias áreas que ele vai atuar. E, nesse momento, a escolha ela tem que ser precisa. E olha que o tempo que existe é pequeno. O tempo que existe para a escolha dessa equipe ele é muito exíguo, né? E esse ano, por conta desse novo calendário eleitoral, ficou mais exíguo ainda, né? Então, a preocupação como escolher bem, né? Isso não é uma tarefa trivial, né? Como escolher líderes para assessorar um líder, né? Acredito que a gestão pública, né, é importante que você tenha uma máquina que se preocupe, na máquina que tenha técnicos competentes, técnicos que tenham conhecimento específico, cada uma das suas áreas. É necessário que nós possamos ter em cada uma das áreas de atuação da prefeitura pessoas que entendam do processo de gestão. Mas, enfim, o crucial para fazer uma secretaria funcionar é a mesma coisa para fazer uma prefeitura funcionar, é a presença do líder no processo. Então, o prefeito ele vai ser, na realidade, o somatório, né, dos líderes que o representarão em cada uma das áreas, em cada uma das secretarias. E a hora de escolher um secretário deste, um líder deste, é uma hora que tem que ser bem refletida, né? Tem que ser bem meditada. Tem alguns critérios que eu acho que são importantes e a gente poderia falar depois com mais detalhe, mas, grosso modo, eu sempre brinco com os nossos amigos que até é o critério FHC, né? Para lembrar. Primeiro, tem que ter o seu secretário, aquele secretário que você escolheu, tem que ter fidelidade ao seu projeto de cidade, que cidades quer construir, que projeto maior para a cidade você
tem, que sonho você quer partilhar, entendeu? Aquela coisa que tem a ver com a motivação, que tem a ver com a esperança, aquela coisa de compromisso, né, com algo maior do que cada um dos seus membros, né? Eu acho que é uma coisa fundamental, quer dizer, aquela coisa de sentimento, aquela coisa de uma pessoa que está engajada na sua visão de mundo, a sua visão de cidade, seu projeto futuro. Uma outra questão, já o H vai para a questão do H, é a questão da seriedade, né? É fundamental que nós temos muitos problemas relacionados à utilização do patrimônio público. Então, é fundamental que nós possamos escolher pessoas que sejam sérias no trato da coisa pública, pessoas que tenham demonstrado ao longo da sua vida pública, né, uma seriedade, um rigor no trato da coisa pública, assim, que se incorpore à vida pública como servidor mesmo, né, que se dedique, né, à gestão da coisa pública como servidor, buscando valores maiores. E o C vai para a competência, né? Quer dizer, não adianta ter uma pessoa que é motivada, que está do seu lado, uma pessoa que é séria, correta. Tem que ter qualificação básica, mínima, qualificação melhor da sua área para fazer a coisa acontecer. Esses são os critérios que mais ou menos a gente utiliza, né, na formação dos vários secretariados que nós participamos, né? Quer dizer, é uma decisão muito importante, porque a decisão do secretário, de escolha do secretário, ela não é facilmente reversível. A escolha de um secretário, ela tem uma durabilidade, quer dizer, ela tem uma consequência, que a retirada de um secretário, ela tem implicações que não são triviais. Quer dizer, a mudança de um secretário tem custos na gestão, quer dizer, a entrada e saída de um secretário dá uma descontinuidade numa pasta de 2, 3, 4, 5, 6 meses, dá uma descontinuidade na motivação da equipe, traz repercussões políticas também. Então, não é uma escolha trivial. Então, eu acho que, quer dizer, meu conselho, assim, se eu fosse dar algum conselho, se alguém se interessasse por algum conselho que eu pudesse dar em relação a qual a decisão mais importante para o prefeito eleito hoje é basicamente a escolha de cada um dos seus secretários. Quer dizer, pensar bem, meditar bastante, né, buscar escolher lideranças, né, que possam fazer acontecer como delegados, né, do prefeito, né? Quer dizer, o prefeito não trabalha sozinho, o prefeito não faz acontecer sozinho, o prefeito não gera resultados sozinho. Precisa ter um conjunto, uma equipe de líderes que, de fato, consiga essas conquistas, né, que vão ser posteriormente identificadas como conquistas do prefeito. A guisa de introdução seria mais ou menos as colocações, meu caro professor Fernando. Obrigado, Firmino. Olha, tem um mapa aí de questões e tal. Eu te agradeço muito, Firmino. Depois a gente vai especificar algumas questões aí, mas eu queria passar a bola para o Pedro. Talvez até, Pedro, aproveitando alguns insights aí que o Firmino lançou, algumas provocações, e eu queria te pedir agora que tu pudesse mergulhar um pouquinho mais no episódio da transição, talvez se pudesse, por exemplo, assim, o que mais deu certo e o que eventualmente não deu tão certo, ou o que foi bem feito, o que poderia ter sido talvez mais bem feito, ou melhor bem feito e tal. E também, se tu quiser entrar, te deixo inteiramente à vontade nesse tema que o Firmino colocou, assim, quais são os erros que não dá para cometer? Você que já iniciou tantas gestões, né, tanto no setor privado como no setor público, quanto numa maior empresa brasileira que é a Petrobras, quer dizer, esse tema, eu sei que são dois temas diferentes aqui que eu estou te provocando. Tá? Um é a transição específica, os pontos positivos, negativos, os principais dilemas, desafios que naquele momento eram colocados, né? E depois esse outro tema. Se quiser dividir em duas partes, aí não tem problema. Tá bom. Fica à vontade. Deixa eu te falar. Começo por esse último, que tem um erro que eu assisti em muitas transições, e não apenas de governos, assim, acaba um mandato, começa outro, mas como o prefeito Firmino Filho falou, né, acontece dentro de um próprio mandato troca de equipes, né, de secretários, de ministros, e um erro que eu vi, assim, repetidas vezes, que é um erro que eu diria assim, que custa muito a quem está chegando, custa muito em termos de tempo, custa muito em termos de fazer as coisas acontecer,
é achar que a vida inteligente começou quando ele chegou lá naquela posição. Em outras palavras, desprezar tudo o que foi feito até aquele dia como coisa de incompetentes, de pessoas não capacitadas, pessoas... existe uma bagagem acumulada, e agora vejo o caso de Teresina, realmente absolutamente importante. E a maior sabedoria do prefeito novo, no caso de Teresina, vai saber, saber aproveitar isso para já alavancar alguma coisa. Ele chega numa condição extraordinária, ele não chega numa condição de terra arrasada. Então, esse, para mim, Fernando, é o pior erro. Não ache que você está chegando agora, sabe de tudo, que quem está lá não sabe de nada. Isso é uma tremenda bobagem, um tremendo erro que custa muito a quem está chegando, não a quem está saindo. Tá certo? Então, isso eu diria o seguinte, para fazer rápido essa segunda parte da questão que você colocou, essa seria a minha recomendação. Aprenda com quem já está lá. Tá certo? Porque, e é claro que eu estou falando das pessoas bem intencionadas, éticas e tudo mais, tá certo? Enfim, e aí eu acho que é importante essa observação, Fernando, nenhum dos meus comentários aqui, eles se aplicam quando há falta de ética, falta de integridade, tá certo? Nenhum dos que eu já fiz, do que eu vou fazer. A premissa é sempre a premissa da integridade, da ética e do verdadeiro e bom espírito público. O tema da transição, eu acho que uma coisa que foi fundamental para nós foi aprender sobre as transições, digamos assim, a gente pode usar essa palavra, consideradas como benchmarks, que são os modelos de transição no mundo todo. E isso nos deu assim a pista ou a orientação para várias coisas, como, por exemplo, é muito importante, eu não sei no caso das prefeituras como ficou, mas no caso do governo federal, foram criados cargos DAS para o novo time. Por quê? Porque somente quem tem a vinculação com o serviço público é que pode receber informações confidenciais, tá certo? De interesse público. Então, você não poderia estar transmitindo aquelas informações para quem não tivesse um cargo público. Então, foram criadas posições transitórias, tá certo? Vários DAS que foram oferecidos à equipe do novo governo. Houve a nomeação, tá certo? Para essas posições de DAS do Zé Dirceu, eram três, era o Zé Dirceu, era estou ficando ruim para caramba de nomes, era o ministro, que ficou depois ministro da Fazenda. Antônio Palocci? O Palocci e também aquele que ficou lá perto do presidente Lula. Roberto Carvalho, não? Não, era outro, era o de ascendência japonesa. Como era o nome dele? Luiz Gushken. Gushken. Todos eles assumiram posições, e isso foi muito importante. Outra coisa foi também entender o seguinte, o que é importante você reunir de informações, não apenas as questões, digamos assim, de natureza mais estrutural, mas também um conjunto de informações das coisas que os novos ministros, a nova time, precisam se preocupar nos primeiros dias de governo, porque é muito comum ter coisas a fazer que não podem deixar de ser feitas, mas como as pessoas estão chegando, ela não tem a menor noção do que precisa ser feito, o que não pode parar a máquina e tudo mais. Então, cada ministério fez um livro, tá certo, que entregou ao seu sucessor. Uma das coisas que tinha nesse livro era toda a equipe, com todos os perfis, enfim, resumês e tudo mais, mas também uma lista das coisas que deveriam ser feitas nos 100 primeiros dias, tá certo, até a nova equipe tomar pé. Então, assim, a chave realmente foi entender como é que essas coisas têm que ser feitas nos melhores modelos. Um ponto aqui que eu quero chamar a atenção nesse tema da transição é, de novo, lembrar que aqui o objetivo aqui é atender a sua comunidade, tá certo? Então, tanto o prefeito que sai quanto o prefeito que entra, eles têm que estar imbuídos desse espírito. Acabou a eleição. Não tem mais eleição, não tem mais a disputa política, tá certo? E isso é muito importante, em especial, mas não apenas, mas em especial do prefeito que sai, porque ele é que vai
abrir as portas da prefeitura, tá certo? Para o novo time chegar e tomar pé. E a melhor coisa que tem a fazer é realmente fazer isso com toda a disponibilidade, tomando os cuidados recomendados pelo Tribunal de Contas e tudo mais, tá certo? Mas fazer isso com toda a disponibilidade, porque os beneficiários, as beneficiárias serão as pessoas, as famílias, as empresas, as organizações, tá certo? Da sua própria comunidade. Então, chave, realmente, para mim, um ponto fundamental é que a autoridade, o prefeito que está deixando a posição, ele tenha esta consciência. Pedro, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero fazer para ti e para o Firmino, mas eu vou já começar contigo aqui, para a gente emendar um pouco. Tem sempre uma discussão que eu acompanho várias vezes em transições, etc., entre, especialmente quando você tem um governo de oposição que assume, ou que não era vinculado ao governo anterior, que é entre deixar claro a situação das finanças municipais, ou seja, dos problemas existentes, etc., né? Mas isso tem um potencial de atrito, tá certo? Porque, eventualmente, a interpretação, pelo menos das finanças do novo governo, não é exatamente a interpretação do governo que está saindo, ou jogar na positiva, quer dizer, olha, pelo que eu entendi, assim, tu enfatizaste mais o aspecto, olha, passou a eleição, vamos tocar para frente, e tal, mas é muito tentador, não é? E eu já vi muitos prefeitos que entraram dizendo, olha, tudo bem, precisamos ser republicanos, ser bem educados, mas é preciso deixar claro os problemas, a condição que nós assumimos no governo, etc., etc., até para não gerar expectativas equivocadas, assim por diante. Como é que concilia isso? Qual é a tua visão sobre isso? Quer dizer, deixa mais claro, joga com mais transparência nisso, mesmo assumindo o potencial de conflito, ou deixa um pouquinho para trás esse problema, joga mais na positiva e toca o governo para frente? Qual é a tua visão? Fernando, para mim a premissa tem que ser aquela que eu já mencionei. Quem é, digamos assim, o cliente, vamos usar uma linguagem do setor privado aqui, quem é o cliente desse processo? O cliente desse processo é a sociedade, tá certo? É a sociedade local, é aquela comunidade, são as pessoas e empresas que ali convivem, organizações. Então, tem que ser feito aquilo que é do melhor benefício para elas. É o famoso foco no cliente, tá certo? E o que é melhor para elas é uma completa transparência. Não pode. Agora, é claro que tem coisas que podem ser mal utilizadas, é verdade. No sentido de que, olha, esse cara deixou a situação aqui para nós horrorosa, não sei o que e tal. Mas o prefeito que entra, ele também tem que ter a visão, tá certo, de que muitas das coisas que ele pode encontrar que não são positivas decorrem de circunstâncias que também foram herdadas. E que um dia ele vai passar aquilo também para frente, tá certo? Então, isso tem que ser visto como um processo e como uma coisa que vem ao longo do tempo, tá certo? Porque é muito fácil jogar a culpa toda, porque tem uma história, eu não vou lembrá-la toda, mas é a história das 3 cartas, tá certo? Se eu lembrar, eu conto até o final da nossa sessão aqui, mas é uma história super interessante, porque é um pouco a história do cara dizendo o seguinte, olha, o que você faz se você encontrar um grande problema? Aí ele abre a primeira carta, vou ver se eu lembro tudo aqui. E a primeira carta diz, se tiver um grande problema, coloque a culpa no sucessor. Tá certo? E aí, depois, passado o tempo, se você tiver um segundo grande problema, você vai lá e abre a segunda carta. E a segunda carta diz, diga que é força das circunstâncias. E se aparecer um terceiro grande problema, vai lá e abre a terceira carta, e na terceira carta está dito, escreva 3 cartas para o seu sucessor. Tá certo? Quer dizer, é difícil que assuma a responsabilidade por aquilo que ele faz. Mas o ponto-chave aqui dessa discussão é transparência, fala e espera que o seu parceiro, quer dizer, parceiro na transição, a pessoa que está recebendo o governo, tenha a grandeza de entender que aquilo está sendo feito em prol da cidadania, dos cidadãos e da sociedade. Se ele não corresponder, paciência, você fez a sua parte. Excelente, Pedro. Firmino, mesma questão, tu já deve ter te deparado talvez com essa questão muitas vezes, né?
Como é que faz isso? Quer dizer, há que endurecer pero sem perder a ternura, como dizia Nietzsche. Como é que esse tema da transparência, da forma, da maneira como lidar com os dados, com a nova realidade, como é que faz? A resposta do Pedro foi perfeita, né? Absolutamente perfeita. Ou seja, acho que tem que ter uma premissa da completa transparência, porque ela permite que a própria sociedade tenha a noção daquilo que está acontecendo, né? Tem que ter esse momento de grandeza. Obviamente que esse tipo de escolha, acho que é uma escolha maior, uma escolha correta, ela pode trazer riscos políticos, né? Mas faz parte do processo, né? Quer dizer, da mesma forma como o Pedro Parente falou sobre a questão da terra arrasada, né? Aqueles que chegam desconhecem que existiu vida anterior, que existiu vida inteligente e tal. Tem também aquele discurso, né? Aquela coisa aquele modelo da herança maldita, né? Quer dizer, tudo é culpa do passado, tudo veio errado e tal. E a melhor forma, né, de se buscar uma vacina contra esse tipo de colocação, até de provocação política, é basicamente transparência, né? Mostrar aquilo que efetivamente aconteceu. Então, nas transições que eu participei, né, sempre houve essa preocupação, né, com transparência, de colocar a coisa mais aberta possível, para que não existisse, para que não venha a existir, né, algum tipo de exploração política. Agora, obviamente que no jogo político você está sempre sujeito a essas nuvens e trovões, né? Não tem como evitar, mas eu acho que a colocação do Pedro Parente foi perfeita, né? Eu acho que assinaria embaixo tudo o que ele falou. Tá ótimo. Obrigado, Firmino. Eu só lembrando aqui o nosso pessoal que está assistindo, tá, quiserem mandar questões, perguntas, pode colocar no chat, a gente vai fazendo aqui as questões, tá? Mas eu queria fazer uma provocação para o Pedro. O Pedro já deve ter ouvido várias vezes essa pergunta que eu vou fazer, mas eu vou tentar fazer um pouco diferente. O Pedro, obviamente, tem uma experiência brilhante no setor público, brilhante no setor privado. Então, ele tem um olhar privilegiado sobre as diferenças dos setores, as especificidades dos setores. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, Pedro. Mas responda assim, o Firmino tocou no tema montagem de equipe. Montagem de equipe no setor público, né? É diferente do setor privado. Claro, é evidente que tem a dimensão provavelmente política, né? Mas qual é o teu olhar sobre isso? Quer dizer, o Firmino propôs aqui o equilíbrio, delicado equilíbrio, né? Mas me permite aqui, Firmino, dizer assim, eu acho que tu diz assim, não, mas primeiro a gestão, certo? É um equilíbrio, mas primeiro a gestão, né? Eu queria ver a visão do Pedro sobre isso, né? E também ver, Pedro, o problema da modelagem de gestão. Eu, por exemplo, na minha experiência com governos, para mim, assim, o governo que não entra com um modelo de gestão, de gerenciamento de projetos, de prioridades bem definidas, etc., isso que tu falaste me tocou muito aqui. No mínimo, uma boa lista dos 100 primeiros dias, quer dizer, com as coisas bem... Eu acho que o governo já entra mal, tá? Então, assim, tanto a modelagem de gestão, de gerenciamento, né, quanto a questão de seleção de gente, montagem de equipe, né, e também tratar um pouquinho dessas diferenças, sensibilidades, setor público e privado, eu queria que tu abordasse um pouco, Pedro. Fernando, talvez essa questão que você traz, ela seja uma das mais, digamos assim, que traz mais consequências perniciosas para a gestão pública. Me refiro ao seguinte, é fundamental que todo governo tenha uma consistência interna, intrínseca, tá certo? E dado o regime que a gente vive, que é essa presidência de coalizão, não sei como é que chama essas coisas aí, mas o fato é que muitas vezes você compõe equipes com visões completamente diferentes, tá certo? E aí o que acontece? Você não consegue ter um programa de governo, tá certo? Eu vou esclarecer um pouco mais isso, mano, tá certo? Mas você não consegue ter um programa de governo que tenha essa lógica intrínseca, que as coisas sejam compatíveis, que elas conversem entre si.
Porque vamos lembrar, esse negócio de separar um problema entre educação, saúde, segurança, tá certo? Isso é uma conveniência administrativa. Os problemas são sistêmicos, eles têm consequências que uns perpassam os outros, tá certo? Então, você não pode olhar um problema de segurança sem olhar que tipo de repercussão isso pode dar para a saúde ou para a educação, e assim vai. Então, essa questão, para mim, é uma questão chave, porque você coloca muito bem, você precisa ter um sistema de gestão. Você precisa, e de novo, olhando quem é o seu cliente aqui no caso, tá certo? Você precisa ter um planejamento, uma execução, tá certo? Que seja muito primorosa. Porque não basta só planejar, é muito comum no serviço público você cumprir as regras legais, você tem o plano plurianual, depois você tem a lei de diretrizes orçamentárias, e aí você engaveta tudo isso, você vai fazer o orçamento, aí você vai lidar com a dura realidade. Você nem lembra daqueles negócios lá que foi aprovado no início do governo. Mas não é nada disso, você precisa, para fazer uma boa gestão, você precisa de um bom plano. Você precisa partir das carências da sociedade, você precisa partir das necessidades, da visão de futuro que é fundamental construir, tá certo? E a partir dali você constrói o seu plano de 5 anos, ou de 4 anos, na realidade, né? 5 anos é o prazo do setor privado, tá certo? Porque a partir da construção desse plano, tá certo? E com um planejamento, tá certo? Muito bem feito, e com métodos de gestão, ou seja, de execução também bastante adequados, você vai conseguir entregar muito mais para a população e, em decorrência, você vai ter um benefício para a sua popularidade em consequência. Vejam bem o que eu falei, popularidade não é objetivo em si mesmo, é consequência, tá certo? Que vai ser extremamente positivo para aquele administrador público, para aquele governante. Então, quando falar do tema que o Firmino colocou muito bem, da composição da equipe, que é a coisa mais importante, tá certo? E ele mencionou, é fundamental entender se ele tem alinhamento contigo, é exatamente para evitar que na composição do governo você diga, esse cargo aqui é do partido tal, e a partir daí o partido tal se vê, tá certo, como dono da área e vai decidir coisas que podem ser muitas vezes contraditórias e conflitantes com outras áreas do governo fazendo. Então, esse é um tema-chave, e o fato que isso traz é simples. O país hoje arrecada 30 e tantos % de recursos públicos, de receita, de carga tributária, todo mundo discute o déficit primário, os 2 ou 3% de déficit, mas ninguém discute a qualidade do gasto dos outros 30%, tá certo? Que é bastante prejudicada por esse tipo de ação, tá certo? Então, essa é uma questão. O outro tema que você coloca aqui é o tema também que sempre me atraiu muito como gestor público, é as diferenças e as dificuldades, tá certo, de ser um gestor no setor público e um gestor no setor privado. E eu estava comentando no início que os estímulos formais e os alinhamentos são todos para que o gestor público não faça, não que ele faça. É para ele não fazer. Por quê? Porque se ele tem a vontade de fazer acontecer, mas tem um pequeno probleminha formal, tá certo? E ele passa por cima daquele probleminha formal para poder acontecer, uma necessidade premente aquilo ali coloca os bens dele em risco, a reputação dele em risco, tá certo? Então, é um negócio complicado. E quando você sai da posição eletiva, quando você vai para aqueles que têm carreira no setor público, se ele não faz nada, não acontece nada, tá certo? Ele vai continuar tendo as suas promoções e tudo mais. A grande sorte que a gente tem é que existe um grande número, talvez a grande maioria dos funcionários públicos que tem espírito público e querem fazer. Porque se não fosse pelo espírito público, nós estávamos ferrados. Excelente aqui. Obrigado, Pedro. Eu queria partir de 2 pontos que tu colocaste aqui. O primeiro é esse ponto, quer dizer, geralmente se toma governos a partir da estrutura de secretarias, e a estrutura de secretarias, a máquina de ministérios, na verdade, ela é como dizer, a melhor definição que eu vi, é uma conveniência administrativa. Ela não pode definir a própria estratégia do governo, né? Eu até acrescentaria dizendo o seguinte, que o governo tende à dispersão, ele é uma máquina de
pressão para dispersão, que eu imagino seja diferente do setor privado, quer dizer, que você tem pelo menos um foco, você tem que produzir resultado lá, você tem um conselho. Como no governo você tende e enquanto você monta uma aliança, uma coalizão, a tendência é ter mais pressão dispersiva, né? Então eu queria jogar esse tema pro Firmino, né? E perguntar o seguinte, Firmino, quer dizer, o PSDB mesmo desenvolveu durante muito tempo tecnologias de programas estruturantes, né? Programas estratégicos. Eu me lembro em Minas Gerais foi uma escola disso, o próprio governo federal num tempo, e enfim. Qual é a tua visão sobre isso? Quer dizer, como é que faz isso na prática, né? Como é que define as prioridades, né? Como é que faz o processo onde você entra com isso no governo e não perde o primeiro ano do governo para fazer isso, né? E como é que faz acordo de resultado, gerenciamento dessas metas, definição desses cronogramas? Ou seja, como é que você transforma um programa de campanha que é genérico, que é, em geral, muito vago, né, num programa efetivo, num planejamento efetivo, uma mecânica efetiva de gestão do governo, né? Se pudesse tocar um pouco nisso, porque eu sei que tu tem uma larga experiência nesse tema, né, a partir um pouco das provocações aí que o Pedro fez. Mas antes de responder, meu caro Fernando, essa colocação que o Pedro Parente fez é perfeita, cara. O setor público tem incentivos que levam a não fazer. Basicamente, se um servidor ou se um secretário, ocupante de um cargo comissionado, ele ficar parado na sua mesa, no seu escritório, esperando os problemas chegarem e esperando que a agenda da burocracia chegue até ele, ele vai passar 4 anos rapidamente e não vai fazer nada que tinha se comprometido de novidade, que tinha se colocado na sua agenda. Então, nosso setor público, né, ele preenche, né, todas as horas de trabalho, e se o servidor, se o secretário, se o líder, se o prefeito não tiver a iniciativa de enfrentar esta inércia, 4 anos passam rapidamente, nada de novidade, nada de resultado vai aparecer. Quer dizer, então, eu digo sempre, a agenda, né, começa com a administração do tempo, né? Quer dizer, você ficar parado na sua mesa, você vai passar 8 horas resolvendo pequenos problemas que vão aparecer da burocracia ou que vem de fora, e a sua agenda, aquilo que é prioritário para a administração, aquilo que você comprometeu com a sociedade, aquilo não vai rodar. Então, é fundamental que essa iniciativa de quebrar a inércia, né? Quebrar essa tendência, né? Do nada a fazer do setor público. O setor público, eu digo sempre, foi especialmente na área de investimentos. Quer dizer, nós temos no Brasil uma inércia muito grande, né, nos gastos de custeio, né? O custeio aumenta rapidamente e tal. Agora, para você investir no Brasil, virou quase que um martírio, né? Porque a legislação, os órgãos de controle, né, as instituições que existem para você fazer um projeto, fazer um processo estatório, tocar uma obra, virou um verdadeiro martírio, né? Quer dizer, eu digo sempre, a gente parece que fez até uma opção preferencial pelos gastos correntes, né? Porque a legislação quase que impede que você venha existir. Quer dizer, você analisa qualquer tipo de onda de investimentos, de pacote de investimento, o PAC, por exemplo, a baixa efetividade de um pacote de investimentos é fruto dessa loucura que virou as regras para o investimento no Brasil, né? Tem tanta regra que simplesmente o governo não faz acontecer, né? Virou um milagre, né? Você conseguir realizar obras através do setor público, né? Mas, enfim, acho que esse é um desafio, né, que qualquer tipo de reforma administrativa vai ter que fazer para o futuro. E é também advertência para os novos prefeitos, né, que querem realizar, têm sua agenda de compromisso com a cidade, ter essa certeza, né, de que aqueles pontos que foram levantados, eles só podem ser obtidos ao longo do tempo se houver uma efetiva priorização, uma persistência, né, uma determinação em torno desse problema. Bem, em relação à sua colocação, quer dizer, eu acredito que é necessária a formação de um núcleo central, né, da gestão, né? Necessária uma equipe não muito grande, uma equipe que, de fato,
consiga incorporar os compromissos, né, com as cidades, compromissos com a sociedade, com as comunidades, uma equipe que consiga, de forma clara, perceber, quantificar, visualizar como esses compromissos poderão ser efetivados, e uma equipe que consiga montar, né, todos esses processos que vão levar a esses objetivos que foram pactuados com a sociedade. Ao mesmo tempo, essa equipe, obviamente, que ela não vai ter que lidar apenas com aquela agenda que foi pactuada no processo eleitoral. É necessário que essa equipe também tenha o contato, né, com a máquina já existente, né, e que, portanto, ela tenha a capacidade, né, de gerar processos, né, que façam com que os avanços que venham do passado, que eles persistam, né, aqueles processos que já vêm do passado, que eles persistam, mas também tem a capacidade de gerar novos processos que venham a produzir os resultados, né, que o prefeito eleito necessita, né, para mostrar, depois de 4 anos, para a população. É importante também perceber, quer dizer, o mandato tem 4 anos. Então, o mandato, ele como a novela, tem começo, meio e fim. Então, tem uma hora de plantar, tem a hora lá na frente para fazer a colheita, né? Então, o momento inicial é um momento que exige, né, um conjunto de projetos, um conjunto de negociações com órgãos de financiamento externo, com o governo federal, enfim. O primeiro ano deve ser muito intenso, né, nesse trabalho, para que ao longo dos últimos anos, né, especialmente dos 2 últimos anos, possa haver também o aparecimento desses frutos e também essa pactuação, essa prestação de contas, né, para a sociedade ao final do processo. Existe também essa questão política, né? Quando o novo prefeito entra, o novo governante entra, existe também essa boa vontade da população, né? Esse capital político que está fortalecido, né? E que geralmente dura com muita facilidade 1 ano, 1 ano e meio, enfim. E esse capital político ele não pode ser desperdiçado, né? Ele tem que servir de proteção, né? Para que aquelas mudanças, aquelas reformas que precisam ser feitas, que elas possam ser realizadas. É necessário sempre, muitas equipes aqui presentes, prefeitos eleitos, dizer da necessidade sempre de fazer o ajuste necessário bem de início, né? O sucesso da gestão depende parcialmente de um lado, tem 2 pilares fundamentais. A primeira é a questão fiscal, metade do sucesso está na questão fiscal. Quer dizer, então, para que nós tenhamos 4 anos de equilíbrio, é necessário que nos anos iniciais esse equilíbrio seja bem fundamentado, né? E aqui a gente até agradece e relembra, né, as experiências que nós tivemos com a Comunitas, né, no sentido de gerar uma situação fiscal confortável, né, para que nós pudéssemos chegar até o final bem. E o outro pilar, que é o pilar mais setorial, quer dizer, não adianta somente ter uma administração fiscalmente saudável, sem produzir resultados concretos, sem fazer atingir aquelas metas e cumprir aquela agenda com a qual o prefeito se comprometeu com a sociedade. É necessário que em cada uma das áreas, né, nós temos essas conquistas concretas e temos também, de forma simbólica, né, a demonstração de que esses objetivos foram atingidos. Pedro, obrigado, Firmino. Depois eu quero voltar a esse ponto, mas eu queria fazer uma provocação para o Pedro aqui. Pedro, eu me lembro uma vez que, quando você estava... Eu sou de Porto Alegre, originalmente, né? Eu me lembro que você foi executivo lá e uma vez um querido amigo meu, que, aliás, era seu admirador, dizia assim, Pedro é mãos de tesoura, ele dizia assim, né? E ele falava isso como sendo um elogio, né? Não era uma crítica, né? Então, assim, uma pessoa... E eu queria te perguntar um pouco sobre isso, sobre... As prefeituras vão sair dessa pandemia numa situação que pode ser um pouco ilusória. Teve muita transferência federal para as prefeituras. Os Firmino podem me colocar alguma coisa sobre isso, para os estados também. Mas o fato é que a conta vai chegar, né? Porque o auxílio emergencial possivelmente não vai ser renovado, você vai ter, eventualmente, problemas de incentivo a consumo, etc. As dívidas vão voltar a ser
devidas e etc. E não vai mais ter esse volume de transferência, etc., etc. Tá? Então, há necessidade, eu imagino, de que os prefeitos, muitos pelo menos, encarem reformas difíceis no primeiro ano. Tá? Eu queria ver um pouquinho a tua experiência sobre isso, e a tua visão sobre isso, Pedro. É verdade o que dizia Maquiavel, que o mal deve se fazer logo e de uma só vez, né? Que mal no sentido metafórico, figurado, ou seja, fazer aproveitar esse capital político e fazer reformas de reforma administrativa, eventualmente uma mini reforma tributária, mexer com previdência, ou seja, os temas difíceis, logo ou não. Qual é a tua visão sobre isso? Fernando, eu acho que uma maneira melhor de se colocar é como o Firmino colocou, né? Tem hora de plantar e tem hora de colher, tá certo? Eu não tenho a menor dúvida de que realmente, e como foi colocado, como é o espírito do apoio que o Comunitas dá, tá certo? Sem, digamos assim, o equilíbrio fiscal, tá certo? Você não tem como fazer as coisas. Eu acho que isso aí realmente é uma posição inteligente do gestor que chegar a dizer o seguinte: olha, eu tenho que gerar as condições para que eu possa investir, para que eu possa fazer obras, para que eu possa aplicar mais recursos nas minhas áreas prioritárias. E de fato, tem que aproveitar esse capital político inicial para fazer isso. Porque depois não faz. Nós estamos assistindo no governo federal, vocês vejam que foi aprovada a reforma previdenciária e não se conseguiu avançar nenhuma outra reforma, seja porque houve a Covid, que obviamente é uma questão extraordinária, mas seja porque no segundo ano de governo, no final do segundo ano, já tem uma eleição. E aí tudo se volta para aquela eleição. Então, realmente aproveitar esse capital político da melhor maneira possível, fazendo as coisas que são necessárias para gerar a condição dele fazer um período de governo que no final traga resultados relevantes, eu vejo como fundamental, tá certo? Agora, tem uma outra provocação aí, que quando você falou aí que eu era conhecido como o cara da tesoura, eu acho que a tesoura é fundamental para que você possa gerar recursos para se aplicar nas prioridades, nas carências verdadeiras. Porque se você simplesmente deixar a coisa andar sem, digamos assim, uma gestão de prioridades, isso vai ser muito ruim. Tem áreas econômicas e financeiras de governos, tanto estaduais quanto municipais e federal em especial, que a resposta deles padrão é não. Qualquer questão que leva para eles, vão lá e dizem não, não, não. Tá certo? Essa é uma maneira. A outra maneira e isso deixa a vida do governante muito difícil, a vida do prefeito, a vida do governador, a vida do presidente, tá certo? Então, eu acho que você ser seletivo é importante para que você tenha a condição, tá certo? Isso é uma sabedoria política que alguém me ensinou a dizer o seguinte: diga sim para aquilo que você pode dizer sim, para não ter que dizer sim para uma coisa que você deveria dizer não. Tá certo? Então, faz parte da sabedoria política realmente você fazer essa seleção e gerar os espaços para que você, no futuro, possa fazer aquilo que você precisa fazer. Excelente, Pedro. E queria fazer essa mesma provocação para o Firmino, né? Quer dizer, qual a tua experiência, Firmino? Quer dizer, essa concentração de reformas duras no primeiro ano, faz sentido isso? Né? E um pouco queria já emendar uma outra questão, que é como lida, um pouco dessa provocação do Pedro também, né, que o setor público é para não fazer. Como é que lida com órgãos de controle? Qual é a tua experiência com isso? Né? Quer dizer, hoje o Ministério Público, ao longo do tempo, foi tendo um papel cada vez mais ativo de fiscalização de políticas públicas, né? Os tribunais de contas, por óbvio. Então, assim, a segurança jurídica, o cuidado que na transição se deve ter, não é, com todo tipo de risco jurídico que envolve um governo novo que entra, mas mesmo na montagem, digamos assim, da própria lógica de funcionamento do governo. Mas eu queria dividir em duas questões aí, né? Primeiro essa, você tende a concordar com essa ideia, né? Eu particularmente simpatizo com ela. A ideia é que é preciso aproveitar o capital político, é preciso fazer reformas. Os prefeitos que vão entrar aí eventualmente vão ter que encarar esse problema, essa situação, tá? E eu queria ver a tua visão sobre isso.
É absolutamente natural que os prefeitos que entrem agora venham fazer um conjunto significativo de reformas, especialmente por conta do que nós estamos vivendo nesse ano 2020. Houve uma queda muito grande da receita dos municípios. Essa queda foi completamente compensada para os pequenos municípios que dependem de FPM, mas essa queda ainda não foi completamente compensada, né, para os municípios médios e grandes, que dependem de ICMS, cota parte de ICMS, e que dependem de receita própria, tipo ISS, IPTU. Então, os municípios sobreviveram ao ano de 2020, mas os municípios não estão bem. Eles conseguiram chegar até o final por conta dessas transferências. Isso precisa ficar bastante claro, né? A realidade dos municípios ela vai ficar bastante clara, a dureza dessa realidade, a partir dos próximos meses. E não apenas por conta da queda da receita, como também da questão do aumento da despesa, especialmente na área da saúde. Muitos municípios, especialmente os municípios médios e grandes, foram forçados a criar estruturas adicionais de atendimento à saúde. E essas estruturas elas não foram completamente desmontadas, né? Já existe, né, especialmente nesses municípios médios e grandes, uma estrutura significativa que tem um custo operacional muito significativo, e isso não pode ser deixado de lado. E essas estruturas, elas eventualmente, a gente não sabe como é que vai ser essa Covid, eventualmente elas têm que estar ainda abertas no próximo ano, e que tem impacto fiscal bastante significativo. Bem, então, diante do que nós estamos vivendo, né, no ano 2020, diante das expectativas de crescimento econômico, quer dizer, o ano que vem não existe, quer dizer, o Brasil está nós estamos numa situação econômica assim, muito complicada, quer dizer, não existe, nós estamos passando por um momento difícil, né, quer dizer, as reformas que foram prometidas só aconteceram, a reforma previdenciária, mesmo assim somente na União, quer dizer, as outras reformas que poderiam eventualmente animar o mercado, essas reformas ainda não deslancharam. Então, o problema fiscal brasileiro da União, quer dizer, se agravou com a pandemia, então as expectativas de crescimento econômico não são lá muito otimistas para o futuro. Então, os próximos gestores não podem acreditar que em crescimento de receita, não podem apostar num cenário muito cor-de-rosa, pelo contrário, né? Os próximos anos acreditamos que a coisa vai melhorar, mas enfim, a taxa, né, a marcha que vai ser a marcha lenta, né? Nós não temos nenhum milagre pela frente, né? E os gestores precisam ter essa noção, quer dizer, nós vamos ter muita dificuldade no campo das receitas, nós vamos ter problemas também na área previdenciária, só para se ter uma ideia, quer dizer, por conta da pandemia, a contribuição patronal dos municípios ela foi dispensada, né? Dispensada não, ela foi transformada em dívida dos municípios. Então, mas os municípios não precisavam desembolsar esses recursos. No próximo ano, não. Então, é importante, né, que os novos gestores estejam preparados para momentos difíceis, né? E não apenas, né, tem que ter uma postura dura no início, por conta desse ciclo político, por conta desse capital político positivo acumulado que eles vão entrar, mas também porque a nossa realidade, depois dessa Covid, no meio de toda dessa turbulência econômica, é uma realidade dura, né, que vai exigir um ajuste maior do que, eventualmente, qualquer gestor, início de gestão, deveria fazer. Então, é por isso que eu acho que as reformas não podem ser paliativas, reformas para inglês ver, tem que ser. Vai ser um momento muito difícil, né, muito duro, e os gestores que não tiverem essa visão, essa perspectiva que é realista, né, eu acho que eles podem eventualmente entrar em problemas futuros gravíssimos. Convivência com os órgãos de controle. Eu sou de carreira, né, estou voltando aí no próximo ano do Tribunal de Contas da União, portanto, falo dos dois lados do balcão. Ao longo do tempo, né, a nossa democracia ela constituiu, né, uma rede significativa de órgãos de controle. E esses órgãos de controle estão cada vez mais preparados, cada vez mais qualificados. Então, existe uma verdadeira assimetria, né, de poder, de qualificação. Quando você tem um auditor ganhando bem qualificado, em concursos que são bem exigentes, altamente treinados. Do outro lado, você tem
o executivo, né, com o chefe da engenharia, com dificuldades, ganhando abaixo do que determina o mercado, enfim. Nós temos aí digamos, uma desigualdade inicial. Então, o que acontece? Os órgãos de controle cada vez mais capacitados, cada vez mais preparados, eles tendem, né, a exigir cada vez mais do executivo. Eu acho que da parte do executivo, quer dizer, eu acho que a gente tem que ter uma visão bastante serena, quer dizer, eu acho que Posso só te dar uma provocada no meio desse ponto? Tribunais de Contas não podem ser um parceiro, inclusive, para melhorar a gestão. Os tribunais de contas também trabalham a parte substantiva, né? De indicadores, por exemplo, ou não? Ou não dá para ter uma visão mais proativa na relação com os tribunais de contas? Com certeza. Nós temos muitos tribunais que têm avançado nesse sentido, né? O próprio TCU, ele passou por uma reengenharia interna muito grande e hoje tem uma visão muito nesse sentido, né? O TCU ele tem avançado muito na questão operacional, na questão da auditoria de metas, enfim, o TCU tem incorporado essa cultura, né, muito mais do que aquela coisa legalista, aquele controle formal. Mas isso não é uma coisa dominante, né, em todos os tribunais de contas, né? E não apenas a questão dos tribunais de contas, nós temos outros órgãos de controles que não têm essa visão, entendeu? Eu acho que entre os tribunais de contas, eu acho que já começa a crescer muito, né, essa visão, mas entre os outros órgãos de controle, essa questão gerencial, essa questão operacional, ela ainda não chegou. Porque você tem Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, enfim, nós temos outras instâncias de controle, né, que ainda não conseguiram sair dessa visão estritamente legalista, formal, né? Então, os órgãos de controle eles são meio desiguais, né? São meio heterogêneos em relação a isso. Então, eu acho que é fundamental viver a vida a cada dia. Quer dizer, o gestor tem a obrigação legal, funcional, de prestar contas de tudo aquilo que fez, e é fundamental que o gestor tenha, eu sempre acredito nisso, desse espírito de que a gente tem que escolher o melhor para o interesse público. Melhor para o interesse público. Quer dizer, no meio da variação das regras, das legislações, para cima e para baixo, é a certeza de que você está, que o senhor, a senhora, o nosso prefeito que vai tomar posse agora, está escolhendo aquilo que é o melhor para a sua população, para a sua cidade. Teve, por exemplo, esse ano da Covid, eu acho que colocou em xeque muito isso, né? Quando vários gestores, quer dizer, na ausência de digamos assim, de uma política nacional, de uma decisão nacional, os vários gestores estaduais e municipais foram levados a tomar várias medidas relacionadas ao isolamento social. E naquele momento, né, nós tivemos algo desse tipo, né? Quer dizer, qual é a decisão, qual a medida, qual a tomada de decisão que de fato representava o interesse público, né? E olha que houve muita pressão, né? Quer dizer, o isolamento ele contrariava muitos interesses, houve muito debate, houve muito questionamento, houve muita disputa judicial, enfim. Mas no fundo, o gestor tinha que demonstrar, vem cá, o que você acredita, né? Você vai ceder por conta de pressão, por conta da carreata que fizeram contra, você vai ceder porque na mídia social estão falando, ou porque tem alguma ação na justiça que você... Ou você efetivamente acredita que aquilo é o melhor, que você tem que ter base técnica para tomar suas decisões e que você tem compromisso com a vida. Esse ano foi um ano muito difícil, né? Nós nunca passamos por uma crise como essa e eu acredito que ela ela gerou muitos aprendizados, né? Eu passei já 16 anos como prefeito e esse ano não vi nada parecido com ele, não vi nada parecido, né? Esse ano eu acho que envelheceu 10 anos, mas enfim, mas eu acho que foi o ano também que mais valeu a pena lutar, entendeu? Porque a gente lutou pela vida, assim, de uma forma, acredito que todos os prefeitos e governadores lutaram de uma forma absolutamente apaixonada. Obrigado, Fernando. Pedro. Eu quero falar um pouco dessa questão aí do controle, dos órgãos de controle e tudo mais, porque mesmo os tribunais de contas, especialmente o federal, tendo melhorado bastante a sua abordagem e passando a olhar
também o resultado da ação pública e não apenas a forma como a ação pública é executada, ou seja, o tema do formalismo, ainda assim nós temos um problema sério, que é o fato de que o arcabouço legal, inclusive constitucional, com relação ao tema da gestão pública, coloca uma atenção muito grande sobre o processo e não sobre o resultado. E isto, para mim, está na raiz do fato de que os outros órgãos de controle, eles não têm essa preocupação que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, passou a ter, de olhar a efetividade da ação pública. E isso, para mim, é um problema gravíssimo, porque eu não sei se a sociedade estaria preparada para uma circunstância em que você diria para o gestor público, olha aqui, você tem essa massa de recursos aqui, sejam eles financeiros, humanos, materiais, e eu quero que você aplique essa massa da melhor maneira que você julgar e que você maximize o resultado que você vai trazer para a sociedade. Tá certo? É claro que você não pode praticar nada contra antiético, desonestidade e tal, mas o processo não é a questão relevante. A questão relevante é o resultado na sociedade, né? E aqui não é o resultado em termos, por exemplo, construir 50 salas de aula. O resultado é diminuir o analfabetismo, diminuir a evasão escolar, tá certo? E isso que no inglês, eu tenho certeza que você sabe disso, como o Firmino também sabe, eles chamam de outcome, não é o output, é o outcome. Nós estamos falando aqui do outcome, então, o impacto verdadeiro na sociedade. Então, aqui tem uma questão de fundo fundamental, que vai muito além do tema da nossa conversa de hoje, que é a transição, mas que é o que se deve fazer para melhorar a consciência da sociedade para este problema, que é o excesso, é a preponderância, é o império do formalismo sobre o resultado da ação da efetividade da ação dos governantes e dos governos. Esse, para mim, é um ponto-chave. E enquanto isso não mudar, tá certo? Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Eu estava lá no Rio Grande do Sul, e aí saiu uma notícia dizendo 2 ex-presidentes do BNDES estão sendo processados pelo Tribunal de Contas. Eu conheci os 2 ex-presidentes e sei da absoluta honestidade deles. E eles estavam sendo processados porque não fizeram um processo licitatório que deveria ter sido feito na visão do Tribunal de Contas da União. Eu li todas as matérias, inclusive da Zero Hora, lá no Rio Grande do Sul, para ver se em algum momento se falava se o resultado daquela consultoria tinha dado certo, tinha melhorado alguma coisa. Não, ninguém falou do resultado. Ali só se falou do processo, que é não ter sido feita a licitação como deveria ter sido feita, etc. Então, isso, para mim, é uma questão chave. Enquanto não se mudar essa visão de controle, a maneira como o controle é exercido, e que passa, possivelmente, por questões constitucionais, não creio que você vai poder ter uma melhoria significativa na gestão pública no nosso país. Sensacional. Te agradeço muito esse depoimento aqui, é fundamental, e esse é um tema que nós temos que voltar muitas vezes, viu? Porque eu acho que é um tema estratégico. Eu quero agradecer, mas eu queria dar um minuto para cada um dos nossos 2 convidados fazer a finalização, as despedidas aqui. A gente está lançando, Pedro e Firmino, essa série, né? Na verdade é um curso, então está no site do Comunes. Eu convido aqui todos os prefeitos que estão participando, secretários, futuros prefeitos, gestores. Entrem no site do Comunitas, façam inscrição. A gente realmente é um programa que fez muita diferença na vida de muitas administrações, né? Acho que o próprio Firmino tem um testemunho interessante nessa direção. Então, eu queria um minuto final. Firmino, qual é o teu recado para os prefeitos que estão entrando agora? Não, continuando o que o Pedro falou agora, a gente não precisa, né, de Tribunal de Contas da União, nem Tribunal de Contas de Estado. Precisa ter Tribunal de Resultados da União, Tribunal de Resultados dos Estados, né? Isso tem muito a ver com o nosso Estado brasileiro, né? Que é um Estado que é um fim em si mesmo, né? Um Estado voltado para dentro, né? Para a coroa, para o príncipe, para o imperador, para a nobreza em derredor, para os servidores perto do príncipe, para os amigos do príncipe, né? Para os que estão, os empresários que estão junto dos negócios da coroa e assim por diante, né? E o desafio nosso é fazer com que esse Estado venha a se abrir
para servir a população, como a democracia exige, né? O Estado brasileiro precisa se abrir, né? Precisa se legitimar para entregar esses resultados que a população precisa, né? Então, esse é o desafio de nós construirmos e consolidarmos a nossa democracia, né? Esse Estado brasileiro precisa... Aquelas manifestações que nós tivemos lá em 2013 são basicamente isso, mostrando... Quer dizer, não adianta só falar que nós avançamos com a Constituição, não adianta só dizer que nós temos políticas públicas de ABC, fundamental que tenhamos resultados, né? Isso que a população está esperando e é isso que a nossa democracia precisa para se legitimar, para se consolidar. Mas dizer que apesar todas essas críticas que a gente faz ao momento que a gente vive, vai dizer que nós temos que ser absolutamente otimistas em relação ao nosso futuro, né? Então, essa mensagem de muita esperança, muita fé para os nossos gestores que estão assumindo. Quer dizer, o Brasil é um país com enormes potencialidades, nós temos grandes líderes que estão aparecendo, que estão se renovando. Então, é fundamental que eles possam, nesses momentos que atravessamos, mostrar de que matéria-prima esses novos líderes são feitos, né? São chamados para a luta, né? Chamados para enfrentar os desafios. E é assim que a gente avança, né? Com novos líderes, novas gerações, novos bons gestores, que tragam uma visão legal sobre o nosso futuro, uma visão legal sobre as nossas cidades, que possam enfrentar desafios sem ter medo de cara feia, mas, enfim, acreditando que a gente... Lembrar aqui o nosso querido Eduardo Campos, que já não está mais entre nós, que deixou aquela mensagem que eu acho bonita, né? Quer dizer, na última entrevista no Jornal Nacional, que ele deu na véspera do seu falecimento, não podemos desistir do Brasil. Eu acho que é isso aí, pelo contrário, nós temos que acreditarmos que nós podemos, a partir das cidades, a partir dos municípios, fazer muita coisa boa. O Brasil é um país gigantesco, continental, tem muita liderança boa, preparada, qualificada, que está aparecendo agora e que vai mostrar o seu valor nos próximos 4 anos. E nós acreditamos nesses novos gestores, né? Nós temos muita fé de que os novos poderão fazer muito mais do que os velhos. É isso que nós desejamos, e que a roda da democracia gire, que a gente possa avançar, consolidando nossa democracia e avançando no país e avançando principalmente na nossa cidade. Obrigado, Firmino, pelas palavras, sensacional. E passo para o Pedro, então, para seu recado final, Pedro, por favor. Nós estamos aqui com um público importante, que são os prefeitos eleitos e suas equipes para o próximo mandato, que se inicia em 1º de janeiro. Eu acho que, como o Firmino já colocou, eles vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar questões, vão enfrentar a cara feia. O que eu acho que é fundamental é não esquecer o ponto-chave, que é a nobreza do que estarão fazendo, certo? Que é realmente servir à comunidade, servir à sociedade, servir ao público. E por conta disso, também nunca perder o idealismo. Eu acho que realmente ter o pé no chão é fundamental, mas ter uma visão idealista também é relevante, porque é esse idealismo, no fundo, que alimenta a sua vontade de superar as dificuldades e fazer acontecer. É só essa mensagem que eu acho que é muito, muito importante eles se imbuírem disso e saber que o que fazem é uma coisa absolutamente fundamental e que espero traga resultados a todos eles. Obrigado, Pedro. Obrigado, Firmino. Tenho certeza que essa é uma live aqui, uma discussão que vale a pena ser vista e revista, ela vai ficar registrada. Tem muitas ideias sensacionais aqui. Para mim, uma grande satisfação dialogar com 2 pessoas que eu admiro muito, Pedro Parente, Firmino Filho. Eu queria agradecer vocês pela disponibilidade, pela generosidade de participar aqui da nossa discussão. Então, em nome da Regina, né, presidente do Comunitas, do Zé Roberto, de toda a equipe do Comunitas, queria agradecer, tá? A todos que, inclusive, participaram aqui, e vocês dois, certo? Grande abraço, inscrevam-se no programa, visitem o site do Comunitas, tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, vai aproveitar. E bom governo, né? Para quem está entrando aí, muita energia pela frente. Grande abraço. Obrigado, Fernando. Um abraço, Firmino. Até logo. Valeu, obrigado. Tchau, pessoal.